bem-vindo, antes de mais nada, a todos vocês que estão entrando e vocês, meus queridos convidados, Marco, Luciano, Sandra. Para mim é muita alegria estar aqui com vocês, nesse encontro de alma, de simplicidade, de transparência, com pessoas comuns, humanas, que dão suas próprias opiniões. E eu venho aqui em nome desse programa, né, que aqui no Brasil eu sou responsável, o programa SAT Brasil, sendo que SAT significa Seekers After Truth, buscadores da verdade, essa verdade de si mesmo, né, a verdade existencial, que nós passamos a vida buscando, mas somos buscadores, né, até que a gente possa sentir esse lugar de aconchego, de encontro, e que esse programa foi criado por Cláudio Naranjo, um psiquiatra chileno, né, que tem uma trajetória de vida muito rica, de uma sabedoria incrível, eu considero como um Sócrates da nossa época. Ele faleceu há 2 anos atrás, uma pessoa de uma genialidade muito grande, de uma amorosidade sem fim, coisa que hoje, né, é tão necessária na nossa sociedade, a sabedoria junto com o amor, junto com o interesse pelo humano, um interesse real pela transformação humana, e ele dedicou a sua própria vida num estudo muito profundo, como psiquiatra, estudando profundamente personalidades nos lugares mais renomados do mundo, em Berkeley, em Harvard, e também se dedicando profundamente ao estudo dos estados da consciência, né, do que quem somos nós, afinal, o que é ser humano, para onde está indo o cérebro humano no sentido da estimulação, para onde nós estamos levando a nossa civilização, e daí numa amplitude muito grande, desde a música no ser humano, a realidade da música como um caminho de tocar lugares mais sensíveis e profundos do humano, e uma pessoa que caminhou, né, por essas, vamos dizer, vertentes de querer saber quem somos nós. Um ponto de vista científico profundo, mas também se embrenhando nas sabedorias orientais, entrando em profundo contato com o budismo. Ele foi discípulo de Tartantuco e recebeu de Tartantuco, né, todo o lugar de maestria. Ele também, um sufi, Naqshbandi profundo, com o seu lugar específico em trazer a tradução do Eneagrama, que é um instrumento hoje muito conhecido, mas que é um instrumento de um caminho de realização pessoal, ou seja, de autoconhecimento, e que teve como dedicação na sua vida querer tocar a educação como sendo o ponto-chave da transformação humana, né? E a educação não só dentro da escola, a educação sobre o que a gente chama de educação. Então, em toda essa trajetória do Cláudio Naranjo, eu encontrei, né, e dentro desse encontro também como uma buscadora, como neurologista, buscando compreender o humano da forma mais concreta e encontrando os caminhos também para ampliar isso e chegar num conhecimento mais psicoespiritual do humano, o que nós fazemos como sendo parte desse universo, o que nós fazemos como sendo parte desse planeta, o que nós vivemos como sendo continentes e contingentes, né, da humanidade. Então, nesse sentido, para que a gente possa entrar em contato mais profundo, numa abertura de campo para a gente estudar o tema do que é ser, né? Porque frente à educação, tocando a educação para que a educação possa transformar o mundo, para que a educação possa transformar o ser, para que a educação possa chegar em algum lugar, nesse patamar, né, que a Unesco fala de educar para aprender a ser. Então, eu gostaria de abrir esse tema, e esse tema do que é realmente ser, né? Se nós estamos buscando uma educação para um ser humano, o que é ser, na verdade?
Então, esse é o tema que nós vamos caminhar por ele, que nós vamos aprofundar, e eu tenho a honra de estar aqui com vocês três, e faço questão agora de falar um pouquinho de vocês, né? Você, Luciano, que é assim, um querido apresentado pelo Marco, e por isso já ocupando um lugar dentro da minha abertura de coração, sócio fundador dos Caminhos Vida Integral e ex-diretor de metodologia novos negócios do IPOC e ex-diretor de conteúdo e facilitação da Franklin Covey Brasil. Autor dos livros Ser ou Não Ser, nossa dramática encruzilhada da evolutiva, e A Segunda Simplicidade, bem-estar e produtividade na era da sabedoria. MBA em liderança, gestão organizacional, especializado em gestão de organizações sem fins lucrativos. Treinou líderes das grandes corporações. E é uma honra convidá-lo, Luciano, porque falar de ser dentro das corporações, eu imagino que deve ser um caminho e tanto, né? Porque dentro de toda a estrutura atual do que é a civilização, o lugar para o ser, né, dentro de uma estrutura que está tão focada no dinheiro, na economia, no poder, eu imagino que falar de ser não deve ser uma coisa simples. Você é muito bem-vindo, né? E eu acho que pode ser um caminho muito legal a gente poder falar sobre isso, ouvindo de você, antes de mais nada, que está dentro, né, dessas associações e das empresas de uma forma tão profunda, poder trazer para a gente o que você tem sentido do que é educar para ser. Porque educar não é só na escola, não é só em casa, é em qualquer lugar. Então, muito bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Fátima. É um prazer estar pelo com você. convite seu e do Marco Antônio, e muito honrado aqui estar junto com vocês e com a Sandra. Bem-vindo. A hora que você quiser, vamos falar desse assunto que você falou, que é um assunto muito interessante. O que está acontecendo dentro das empresas? Maravilhoso. Então, vou apresentar os dois e aí a gente conversa, tá bom? Marco Antônio, muitíssimo bem-vindo também, sócio fundador e professor da Assessoria de Educação, empresa que há 25 anos assessora o desenvolvimento de escolas, gestor de várias escolas, assessor de escola de ensino básico e superior, de sistemas de ensino, de redes públicas e empresas de educação. Especialmente sobre gestão escolar. Foi diretor escolar, diretor de sistemas de ensino, coordenador pedagógico, professor universitário de ensino básico, educador há mais de 40 anos. É biólogo, pedagogo, habilitado em administração escolar, diretor de negócios e líder de qualidade da Franklin Covey, educação para o programa Líder em Me no Brasil, que acredito que foi um dos primeiros que trouxe algo da educação socioemocional para as escolas, não é isso? Bem-vindo, Marco. Muito obrigado, Fátima, pelo convite, muito obrigado. Sinto-me honrado, ao lado aí da Sandra e do Luciano, em poder informalmente discutir aquilo que eu acho que é mais importante dentro da sociedade, que é o papel da educação, a função da educação e da escola na transformação social e na criação do indivíduo. Acho que essa vai ser uma noite muito agradável se a gente puder conversar sobre isso. Obrigado, Fátima. Muito bem-vindo. Obrigado você. Sandra, querida Sandra, né, muito próxima, doutora em mestre em educação pela Faculdade de Educação da USP, possui graduação em Ciências Biológicas da USP, atualmente é diretora pedagógica de Ensino Fundamental 2 e de Ensino Médio do Colégio Dante Alighieri, atua como editora de revista Em Ciência, é consultora de educação pela empresa Iniciem, tendo realizado projetos de formação de professores em escolas particulares e em parceria com empresas para a formação de professores de escola pública do Estado de São Paulo. Atua na organização de eventos nacionais e internacionais de educação,
como a Feira Nacional de Ciência e Tecnologia FENADANTE. E eu acrescento no seu currículo que você está próxima de se formar como terapeuta gestáltica também, que você tem isso no seu currículo, ok? Então, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Fátima, Marco, Luciano e todos aí que estão conosco, né, nessa noite tão especial. É uma honra estar com vocês falando de um tema tão importante, tão desafiador para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso mundo da educação, né? Como tem sido importante nós falarmos e discutirmos e pensarmos em maneiras de falar dessa educação para o ser integral, né? Muito bom estar aqui com vocês, tenho certeza que vou aprender muito e trazer um pouquinho das discussões que a gente faz na escola e com os professores. Obrigada, Fátima, ótimo. Logo, logo vou colocar essa formação em terapia Gestalt. Falta ainda, né? Mas vamos lá. Uma honra, vai ser maravilhoso mesmo. Muito bem-vinda. Bom, então abrimos a roda, né, com esse tema, educar para ser dentro das empresas. Então, Luciano, te convido para começar, né, nesse lugar mais, que, de uma forma geral, mais inóspito, quando nós mais árido. Mais árido, ok? É isso aí. Olha, muito obrigado de novo, Fátima, mas eu quero primeiro fazer um comentário sobre o tema que nós estamos conversando aqui. Acho que vocês estão de parabéns de abrir um diálogo sobre a educação do ser, pensar o ser como um ser integral. Eu gosto muito o que a filosofia faz conosco quando nos desafia a entender aquilo que é o mais óbvio e que, no entanto, é o mais importante, e nós damos por conhecido e não é. Então, a grande pergunta do século XX, do existencialismo, por exemplo, foi essa: o que é o ser? Nós vivemos como se soubéssemos o que é o ser das coisas, o ser dos seres, o ser de nós mesmos. Mas nós não entendemos profundamente quem somos ou o que somos e como somos. O mistério que o ser humano constitui para si mesmo é profundo. E no entanto, nós vivemos como se só tivéssemos que atingir certos objetivos. O grande Viktor Frankl, né, que foi também um curador das mentes, das almas, mas um psiquiatra, neuropsiquiatra, né, e o fundador da logoterapia, ele desenhou em um dos seus livros uma cruz. Ele fez assim, olha, na horizontal, da esquerda para a direita, ele escreveu na esquerda fracasso e do lado direito sucesso. Então ele chamou isso de um eixo horizontal. Ele diz o seguinte: as pessoas passam a vida inteira tentando se movimentar nesse eixo, sair do fracasso para o sucesso. E acho que não é nenhuma novidade dizer que todo o nosso sistema educacional tenta se adequar a isso. Não sei nem se consegue, isso é uma outra pergunta, mas tenta se adequar a isso, quer dizer, levar a criança, depois o jovem adulto e o adulto, do fracasso para o sucesso. Eu sou formado em letras, já trabalhei em escolas com educação básica, ensino médio, e depois acabei entrando no mundo corporativo, que é a educação de adultos, a andragogia, voltada para o desenvolvimento humano contínuo dentro das organizações. Então, eu vejo muito isso, as pessoas andando nesse eixo, tentando sair do fracasso para o sucesso. Mas Frankl coloca uma vertical, por isso que ele forma uma cruz, ele coloca um outro eixo, ele coloca embaixo frustração e em cima realização. Ele diz o seguinte: a sociedade, de um modo geral, fez uma escolha de andar no eixo fracasso-sucesso e se empenha e coloca muita energia nisso, quando, na verdade, deveria estar buscando o outro eixo, que é o eixo da realização profunda do ser. Então, a educação para o ser precisa ocorrer nesse eixo. E ela tem os seus caminhos, né? Não é por acaso que a minha empresa educacional se chama Caminhos Vida Integral. Existem caminhos para isso. Eu não vou ainda entrar nesse detalhe agora, ou nesses pontos especiais de caminhos para o desenvolvimento pleno, né? Mas sem dúvida nenhuma a base é o autoconhecimento. Quando eu estava trabalhando
nas escolas, eu já tinha um pezinho lá no mundo corporativo, eu sempre tive uma, vamos dizer assim, algum tipo de ação junto ao corporativo, porque eu trabalhei muito tempo no terceiro setor, buscando recursos, captando recursos de empresas para levar para a educação. Então eu já tinha um contato com as empresas. Eu já percebi uma desconexão entre o mundo do trabalho e o mundo da educação. Já existe essa desconexão, é difícil fazer essa conexão, especialmente no Brasil, nós temos muitas dificuldades para isso. Porém, no mundo corporativo, nós estamos numa crise enorme agora. A Covid só acentuou essa crise. Antes da crise, só para dar um número, para a gente pensar sobre esse número, o Brasil já era o segundo país com maior número de pessoas em burnout, é uma expressão usada na psicologia do trabalho, que se refere a um esgotamento emocional completo. A pessoa não consegue nem se mover, não consegue reagir nem aos desafios que estão diante de si, né? Nós já tínhamos, antes da Covid, uma crise instalada nesse sentido. A Covid veio a aumentar as doenças psicológicas ou enfim, emocionais, né, que estão fortemente dentro dessas corporações. E quando nós vamos trabalhar com questões como educação para o ser dentro das empresas, Fátima, a primeira coisa que nós percebemos é isso, é que nem na escola, lá no passado, quando eles eram crianças, né, ou quando eram jovens, nem na faculdade, nem na pós-graduação e nem dentro da empresa, eles realmente fizeram alguma trilha de autoconhecimento para valer. Alguns indivíduos, sim, você sempre encontra alguns indivíduos que tiveram que ser excêntricos, ou seja, a palavra excêntrico significa sair do caminho do meio, sair do centro, sair da normalidade, para buscar um projeto de autoconhecimento. Então, existem os indivíduos que fizeram isso. Mas, na média, a maioria das pessoas torce o nariz, acha estranho. Então, quando você diz que é inóspito mesmo. Para você ter uma ideia, um dos meus ídolos, vamos dizer assim, os que me impulsionam a fazer o trabalho que eu estou fazendo é Gandhi. Porque Gandhi era um grande espiritualista que acreditava que a espiritualidade não devia ficar no Himalaia, devia ir para a política, o que é muito difícil fazer. Eu confesso que tem que ter muito preparo para entrar no mundo como o mundo da política. Mas ele fez, ele foi realmente muito corajoso ao fazer isso. Eu não tenho essa coragem, talvez nem essa vocação, nem esse chamado para a política, mas eu procurei, dentro das minhas possibilidades, entrar no mundo das corporações. Sabe por quê, Fátima? Porque as pessoas estão passando muito tempo no trabalho. Elas estão trabalhando mais agora ainda no home office, né, no chamado trabalho de casa, né? Então, se já trabalhavam 8 horas por dia, ou 10 horas por dia, estão trabalhando ainda mais. Se elas não vão fazer o trabalho de, vamos dizer assim, o processo de autoconhecimento, de sensibilização, de desenvolvimento do ser integral, também no mundo do trabalho, quando elas farão isso? Em que momentos? Em que espaços, né? Eu acho que é um compromisso que a sociedade tem que ter de transformar todos os espaços, o espaço da escola, o espaço do trabalho, o espaço do esporte, o espaço da cultura, né, da filosofia, todos esses espaços como estimulantes, né, tendo estímulos bem direcionados para o desenvolvimento do ser integral. Porque apenas caminhar nesse eixo do fracasso para o sucesso, que é desenvolver habilidades, desenvolver competências, aprender disciplinas, como nós fazemos nas escolas, né? Muitas disciplinas, muitos conteúdos, muitos objetivos de competências técnicas, né? Minha opinião, desculpe se ofendo alguém, se eu sou muito radical, às vezes, nas minhas opiniões, mas enfim, eu fui chamado para dizer o que eu penso. Então, eu vou dizer assim, minha opinião, eu acho que os nossos objetivos educacionais atuais, desde a escola até a empresa, eles são muito medíocres, né? Às vezes, pensando em algumas fases da história humana anteriores, em que a educação não era tão sofisticada quanto agora, mas os objetivos eram mais ousados, né? Então, se você pensar em Goethe e a postulação que ele fez sobre o Bildung, que é essa construção do ser, isso é muito ousado. Ousar uma construção daquilo que nós nem entendemos tão bem ainda, que é o próprio ser, isso é um objetivo interessante, estimulante, difícil, que envolve tudo que nós sabemos, somos, já pesquisamos, já entendemos e não entendemos. Inclusive aquilo que é enigma, que é incógnito, né, para o próprio ser humano. Eu acho que esse é o tipo de objetivo que nós deveríamos estar perseguindo em todo tipo de educação, já que a educação como uma formação do ser para a vida e durante a vida, né? Agora, infelizmente, a nossa educação, tanto na escola quanto na empresa, muitas vezes se contenta em tentar trazer, através de métodos sofisticados, isso eu admito, muito sofisticados,
mas os objetivos são muito voltados a competências de vários tipos, mas são competências, a capacidade de fazer acontecer, né? Eu acho que o ser humano precisa, como a Unesco propôs, nesse século XXI, muito mais do que aprender a fazer. O aprender a fazer é parte do processo, eu não desprezo isso, acho que o aprender a fazer ele se ilumina quando nós começamos pelo aprender a ser. O aprender a ser pode ser a pilastra central que vai se desdobrar em um aprender a fazer muito diferente. Quando o indivíduo se conhece e encontra sentido no próprio ser e na própria existência, a forma como ele faz e aprende a fazer muda completamente. O olhar que ele tem para aprender a fazer é outro, né? Então, o que eu quero dizer é, não está fácil, tá, Fátima? A gente levar isso para as empresas, mas por incrível que pareça, o sofrimento é tamanho, o sofrimento emocional e psicológico é tamanho dentro das organizações, dentro das empresas, que as pessoas estão procurando. E quando elas estão encontrando, elas estão abraçando, elas estão bem-vindo. O difícil, às vezes, é encontrar o gatekeeper que abra, ou seja, aquele que está no portão da empresa e diz assim, será que nós vamos deixar entrar aqui um tipo de educação que não é só pragmática, que não é só objetificante, que não é só instrumentalizante, que seria uma educação realmente para expandir o ser? Pensar nesse indivíduo como um todo, para o bem dele, para o desenvolvimento dele, para a vida, e não apenas para ele realizar melhor os objetivos desse ano, que tem a ver com o nosso bottom line, né? É a expressão dos empresários, que tem a ver com o lucro, né? Eu não sou contra o crescimento empresarial, eu acho ele importante, mas se ele vier, o PIB ou qualquer outro indicador financeiro, né, vier na nossa vida, então, assim, em cima de um sofrimento psíquico como o que nós temos hoje, essa vida empobrecida, extremamente voltada ao fazer pragmático ponto final, em que as pessoas começam a se alienar de si mesmas. Elas começam a desconhecer realmente quem elas são e não sabem nem muito bem do que estão trabalhando, porque você entra num ciclo que é assim, olha, eu trabalho muito, ganho dinheiro um pouco mais, cada vez um pouco mais, compro as coisas, trabalho mais para pagar essas coisas, então eu vivo uma vida objetificada, né? Que é um ciclo sem fim, extenuante, estressante, que sem dúvida nenhuma vai chegar no momento que a pessoa vai ter que questionar o sentido, e aí o vazio existencial que tem sido muito grande na vida das pessoas. Então, precisamos puxar esse fio da meada desde a escola, passando pela formação da universidade, da pós-graduação e dentro das empresas também, como um grande projeto de building, ou seja, de construção do ser pleno, ainda que não conheçamos tão bem a própria ideia do ser. O ser ainda precisa ser compreendido. Gostaria de falar mais sobre isso, mas já falei muito, eu vou me calar um pouquinho para que a gente possa ouvir os colegas. Vamos rodando, né? Girando essa roda para ouvir um pouco mais. Marco, como é que você vê isso, né? O educar para ser, como que você sente isso também, né? Que o Luciano estava colocando, que isso vai bater lá dentro da empresa, e lá dentro da empresa, que é um lugar onde o objetivo já é outro, né? É o resultado, se encontra, de alguma maneira, também o resultado de não ter sido educado para ser. Então, vai bater lá dentro da empresa, no burnout, no excesso, na falta de sentido, né? Então, como é que você vê isso dentro da educação, dentro desse momento da humanidade? Bem, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, do José Antônio Tobias, é um autor de um livro, História das Ideias do Brasil, que ele diz: a educação é o eco da sociedade. Isso parece natural, mas, ao mesmo tempo, é muito doloroso, porque me parece que a escola acaba assumindo um papel de paciente e não um papel de protagonista. Ela acaba assumindo um papel onde ela cumpre aquilo que a sociedade determina. E essa sociedade não é etérea, ela não é exatamente ninguém ou todo mundo. Essa sociedade, basicamente, se personifica em dois aspectos. O primeiro são os vestibulares.
E por que os vestibulares? Porque os vestibulares preparam para a universidade, e a universidade prepara para o mundo do trabalho. O ano de 96 foi um ano fundamental para a educação. Por quê? 2 grandes marcos. O primeiro deles, a publicação da Educação, o Tesouro a Descobrir, do Jacques Delors, a pedido da Unesco, onde ele fala, vocês já citaram, sobre os 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Quando você vai, e eu convido a todos aqui conhecem isso, tenho certeza, ad náusea, mas eu convido a revisitar só o capítulo 4. Entra na internet, pega, nem precisa comprar o livro, quem não tem, já jogou fora, pega na internet e vai direto no capítulo 4, fala dos 4 pilares, pronto. E para nossa alegria, é um capítulo curto. Só que ele também cita que o aprender a ser é, na verdade, você fazer com que o indivíduo seja conseguir desenvolver seus talentos. E, mais do que isso, que ele consiga ter domínio sobre a sua vida. E aí, veja, isso é em 96. A escola se bateu para tentar ensinar as crianças a aprenderem a aprender a conhecer. Não sei se conseguiram. Depois, um pouquinho, aprender a fazer, dar uma contextualização na educação. Agora, o aprender a conviver e aprender a ser, a escola nem ousou entrar aí. Agora, se nós pegarmos historicamente, isso já não foi assim. O Brasil começou, e durante 3 séculos, a educação no Brasil foi feita pelos jesuítas, com a fé cristã e a filosofia cristã, principalmente. Não estou fazendo nenhuma apologia, estou sendo apenas factual. Dizendo o seguinte: queira ou não, era uma proposta de ser, de construção de um homem. Havia uma proposta. Veio Pombal, expulsa os jesuítas em 1759 e acaba com a filosofia cristã, traz espíritos cientifistas, traz espíritos positivistas depois, enfim, acaba com a filosofia, que, no meu entender, é uma ciência fundamental na educação, e daí para frente, a educação no Brasil caminha, como disse o Luciano, como qualquer outro adjetivo pode ser usado, de uma maneira pragmática, de uma maneira objetivista, ou seja, vamos para os conteúdos. Eu fui professor de biologia há muitos anos, isso foi antes da minha conversão, não é? Depois me converti. Eu tenho 2 etapas como educador, antes da conversão e pós-conversão. E por que eu digo isso? Porque eu não estou, desta forma, criticando. Depois veio a educação industrial para a sociedade industrial, veio a educação para a chamada sociedade do conhecimento. Enfim, tudo isso foram mudanças, mas 96 tem uma coisa mais importante também. Foi publicada a nossa LDB, a nossa Constituição da Educação. Ela foi pensada por um grande educador, que foi o Darcy Ribeiro. Para mim, o Darcy Ribeiro, ele é a princesa Isabel da educação, com todos os prós e contras. Ele libertou as escolas dizendo o seguinte: faça o seu projeto político-pedagógico e ele tem valor de lei. Ou seja, eduque da maneira que você crê. Faça a sua escola ser o que acredita que é importante em educação. Só que ele deixou a escola solta. A princesa Isabel também. Libertou os escravos e os deixou nos guetos, porque não deu a eles nenhum tipo de possibilidade social, nem de educação, nem de trabalho. O Darcy Ribeiro fez a mesma coisa. Escola, você é livre. A escola olhou para essa liberdade e disse: vamos voltar a fazer o que a gente sempre fez? E não mudou nada. Então, os projetos políticos pedagógicos, eu fui contratado para escrever muitos, não é? Escreva para nós. É a mesma coisa que mandar o seu cunhado fazer exame de sangue, não é, por você. Ou seja, não tem nenhum sentido alguém escrever o projeto político-pedagógico na escola. Isso deve ser o seu ato de fé, isso deve ser a sua declaração de vida. E ela poderia fazer isso.
Mas e o medo de perder o cliente? E a escola que não quer assumir um determinado nicho de educação? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a construção do ser passa, em primeiro lugar, por uma escola protagonista. Eu também não vou entrar na definição do ser, principalmente na frente do Luciano e da Sandra. Não ouso fazer, e de você também, né, Fátima? Não ouso entrar na definição do ser. Mas, de qualquer forma, as escolas, e na missão da escola, não há uma que não coloque assim, o desenvolvimento do indivíduo integral. Aliás, isso faz parte da própria LDB. Só que a LDB, no artigo 1º e 2º, fala que a obrigação da escola é formar um indivíduo para o mundo do trabalho. Ela repete no artigo 1º e 2º. Ou seja, de novo, um mundo do trabalho de uma sociedade industrial, de uma sociedade mecanicista. Olha, eu estou dizendo isso porque a lei, apesar de falar do desenvolvimento pleno do educando no seu capítulo, no seu artigo 2º, não diz como. E quando você vai para dentro da lei, ela repete disciplinas e disciplinas e disciplinas. Eu estou dizendo isso porque nós tivemos agora um avanço. Veio a BNCC. E a BNCC pretendeu trazer um ser mais esclarecido, um ser talvez menos pragmático. Trouxe as competências socioemocionais. Com todas as críticas que nós possamos fazer a elas, elas trazem um grande avanço. Nós temos a declaração de dezenas de escolas que usaram, por exemplo, o programa Líder em Mim, e dizem que foi uma das principais ferramentas e contribuições durante a pandemia. Por quê? Porque não adianta você, durante uma pandemia catastrófica, eu dar aula de mitose, não, com todo respeito. Eu sou professor de biologia. Posso falar mal de todas as disciplinas, mas vou falar da minha. Não adianta. Eu preciso acolher, eu preciso entender, eu preciso me dispor. E aí, as competências socioemocionais ajudam muito. Foi um avanço, sem dúvida nenhuma. E há um livro, que é o livro do Fadel, que é As 4 Dimensões na Educação, que é de 2015, que eu também recomendo, porque é uma proposta concreta de transformação da educação. Só que eu, como educador, sei também que falar em transformação da educação passa por alguns problemas. Quais? Há escolas em São Paulo que têm uma preocupação nítida da formação do ser e assumem esse papel no seu trabalho. Por exemplo, as escolas Waldorf, para dar um exemplo. Não é? Mas, que, aliás, a minha amiga Fátima teve filha que estudou lá, certo, Fátima? Eu acho que sim. Mas, de qualquer maneira, é uma escola voltada para a formação, preocupada com a formação do indivíduo, além do pragmatismo das disciplinas. Só que é considerada abraçar a árvore, é considerada um ponto fora da curva. Se eu pegar 90% das boas escolas de São Paulo, nem vou falar das públicas, vou falar das privadas. A questão é o compromisso com o Enem, com o vestibular, e, se possível, com a USP, e, se possível, com a Unicamp, e, se possível, com as universidades federais. Aonde não sobra espaço para outra coisa. Será que isso é verdade? Aí se vai para o outro problema. Eu preciso dizer para o pai que eu tenho altos índices no Enem e tenho altos resultados nos vestibulares. Senão o pai não põe o filho aqui dentro, e aí eu não sobrevivo. Será que isso é verdade? Será que hoje o pai não percebe que pôr o filho na faculdade ou ter um alto desempenho no Enem é subproduto de um indivíduo bem formado? É subproduto da formação de um homem integral? E não produto primário, mas produto secundário dessa formação do indivíduo? Mais além, aí sobra para mim, que sou professor há 40 anos. Ou seja, o problema é a formação do professor. O professor entra na aula e o que eu tenho que dar? Primeira aula, citologia, bioquímica, zoologia, botânica, ecologia. Agora, para e diz assim,
A BNCC fala para o senhor desenvolver competências. Já fico nervoso. Ainda você vem e diz assim para mim, tá bom, competências é só uma parte. Você tem que desenvolver o indivíduo integral na sua dimensão física, na sua dimensão mental, na sua dimensão espiritual, na sua dimensão emocional. Aí eu tenho que, no mínimo, voltar. Voltar para onde? Para os meus bancos escolares, porque eu não aprendi a fazer isso, né? Eu também não aprendi a ensinar aluno a aprender, como queria o Jacques Delors. Eu não aprendi a ensinar aluno a fazer, eu aprendi a aluno a ficar quieto e ouvir sobre a prófase, a metáfase como divisão celular. Eu não aprendi como eu faço o aluno aprender a conviver e aprender a ser. Isto é de 96, tem 25 anos. E é uma barreira ainda não superada. Ora, e será que conseguiremos superar, tirar a escola de ser um eco da sociedade para ser uma voz dentro da sociedade? Será que conseguimos tirar a escola de alguém que fica a serviço, à mercê de exames classificatórios? O Fadel fala do próprio Estados Unidos, os exames classificatórios dos Estados Unidos, os exames seriados que acontecem todo ano, também fazem com que as escolas fiquem comprometidas. E mais ainda, o medo de perder o aluno, porque a minha posição não é pragmática em educação. Inovar em educação é um risco monstruoso, monstruoso. Eu queria, claro, que eu não vou encerrar de uma maneira tão pessimista. Eu vou encerrar de uma maneira otimista. Eu acho que a escola tem que ter compromisso, como já disse o Luciano, com o autoconhecimento, com a autoestima. Nós devemos ensinar as pessoas a se amarem, para que elas possam amar os outros. Ninguém que não se ama consegue amar o outro. Isso é impossível. É preciso que nós possamos desenvolver na escola consciência. Consciência de indivíduo, consciência plena. Nós precisamos que a escola esteja compromissada com a autonomia. Nós precisamos que a escola esteja compromissada com o reconhecimento e desenvolvimento das potencialidades do indivíduo. E, principalmente e finalmente, que a escola esteja compromissada com o desenvolvimento de propósitos, ajudar os indivíduos a buscarem os seus propósitos. Esse é o meu modelo de escola. Essa é a minha proposta de escola. Agora, essa proposta de escola, ela precisa, evidente... Esse livro, História das Ideias do Brasil, ele diz o seguinte: dava certo nos 3 primeiros séculos, porque o padre ensinava na escola e a mãe repetia em casa. Parece uma fórmula estranha para os dias de hoje, mas dá certo, viu? A escola e a família alinhada em propostas e princípios e valores e na educação é a fórmula para dar certo. Só que a escola tem medo de se propor especialista numa educação para o ser. E como eu vou abrir espaço para a escola trabalhar autoconhecimento, autoestima, consciência, autonomia? Como eu vou abrir espaço com tanto conteúdo que eu tenho que ensinar? É fácil. Eu fui professor muitos anos. E eu digo o seguinte: mais da metade do que eu ensino não cai no vestibular, não cai no Enem e não serve para nada. Eu afirmo isso que eu estou dizendo. E se alguém... Eu fui diretor pedagógico do Pueridomus com 7.500 alunos, 4 unidades, durante mais de 10 anos. E fui diretor depois de todas as unidades. Então, eu não estou dizendo com quem não conhece o que está falando. Eu sentava com o professor de física, de química, e sou capaz de conversar sobre a disciplina deles. Não porque eu sou ótimo, mas porque ralei. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: pode sim, metade dos nossos conteúdos são sem nenhum significado, são acadêmicos. Dá para a gente simplesmente esquecer. Eu sempre digo, elejam os seus conteúdos fundamentais e trabalhem nele. Sejam lá desde o princípio, porque eu recebo alunos do 3º ano de grandes escolas, dando minha aula de genética,
que não sabem ligar 1,5 com 50% com 0,5. Não conseguem perceber que 1/2 é igual a 50%, que é igual a 0,5. Ou seja, não aprenderam, quando estavam no Fundamental 1 e 2, o que é uma fração, o que é uma decimal, o que é uma porcentagem. Em compensação, ficam estudando logaritmo, ficam estudando inequação, Agora, sair da meu ramo, estou falando mal dos outros. Preciso voltar para a minha seara e falar mal de mim. Então, tem muita bobagem que a gente ensina que, se tirar, não faz falta, nem ninguém percebe. A coordenadora, a minha querida Sandra, a coordenadora chega ao professor e diz assim: peguei seu planejamento, o senhor está atrasado 1 mês. Mas a senhora sabe, teve Dia das Mães, teve treinamento, teve não sei o quê, teve não sei o quê. Mas a senhora pode deixar. Ela chama esse professor dali a 1 semana e diz assim: está tudo em ordem. Pus tudo em ordem. Como é assim? Pois, sabe por quê? Porque ele correu e ninguém sentiu, nem faz falta. Chama o professor e diz assim: quantas aulas você leva para dar célula? No mínimo, umas 10. Não dá, cara. Eu estou precisando lá no cursinho que eu trabalho de um cara que dê célula em 3 aulas. Eles estão pagando R$200 a aula. Eu consigo, hein? Eu faço. Pode deixar comigo que eu faço. R$200 a aula, eu ensino célula em 3 aulas. Claro que sim. O que eu quero, e tenho certeza que nessa plateia aqui tem muitos educadores, alguns que eu conheço, inclusive coordenadoras estão presentes aqui, que eu conheço. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos eleger conteúdos fundamentais, vamos nos ater a eles, que é o mais importante. E, principalmente, vamos definir nossos objetivos de educação. O que é que nós queremos com esses conteúdos claramente ditos, claramente definidos, e não dar por dar. Eu quero encerrar lembrando uma frase do Dewey, que ele dizia: nós, educadores, não podemos ser acendedores de velas, temos que ser incendiários. Fica aí a minha mensagem por enquanto. Obrigado. Obrigada, Marco. Pois é, Sandra, depois de tudo isso, você como, né, uma coordenadora dentro da escola, aquela que está ali entre o pai, a instituição e o aluno, né, que você fale um pouco para a gente o que você sente nesse momento, que é isso, educar para ser, e qual é a dificuldade e quais são as coisas que aparecem nesse lugar que você está. Primeiro eu vou fazer uma menção aqui, dizer que eu também sou bióloga, então aqui eu estou, né, brincadeira. Biólogos estão no seu Eu achei você simpática desde o começo. Desde o começo. Não sabia por quê. Obrigada, Marco. Agora está explicado. Está pronto. Não, mas fora brincadeira, queria dizer que eu comecei como professora, ainda tenho os meus alunos, e agora na direção, na coordenação de algumas atividades, eu pretendo fazer essa minha fala trazendo um pouco da experiência da escola em que eu trabalho e dos contatos que eu tive. Então, porque existe muita heterogeneidade entre as escolas. A gente sabe que existe aí situações e vivências muito diferentes umas das outras. Mas cada vez mais, e aí indo um pouquinho, pegando o otimismo que o Marco finalizou a fala dele, e com algumas mudanças que a gente vem, eu vou tratar disso, né, das mudanças que estão vindo aí por meio da BNCC, eu tenho visto muitos diretores, muitos coordenadores e muitas escolas, e essa escola onde eu trabalho, muito preocupada, muito aplicada nessa questão do ser, desse desenvolvimento integral. O que é? Eu acho que o Marco trouxe uma palavra que é e vai continuar sendo por um bom tempo, que é quase enigmática. O que é educar para o ser? Para um professor, como é que eu educo para o meu aluno ser? Né? O que significa isso, esse significado? Acho que a escola tem se mostrado, principalmente a pandemia, ela trouxe várias aprendizagens, e uma delas é de como a escola é fundamental, para a vida, né, do mundo, como as famílias perceberam, algumas, não são todas,
e que não é só fazer o teste. Eu acho que o Marco trouxe uma questão do vestibular, do teste, etc., né? E tem aí alguns projetos que pessoalmente me deixam bastante entristecida de, mas se ele fizer uma prova, ele não precisa ir para a escola. Não, não é uma questão, a escola é muito maior do que fazer só uma prova. É muito mais, muito mais importante para a vida na Terra, né? Para a vida da pessoa. Por conta aí, eu vou pegar o gancho também do Marco e do Luciano, nesses dois itens, né? A educação para o ser, para a convivência, que é difícil e não se aprende fora da escola. Bom, indo por esse lado, o que eu vejo assim, está posto que para uma escola começar a pensar na educação para o ser, sim, Marco, acho que nós estamos de acordo, e vários diretores que nós conhecemos pensam da mesma forma. É necessário que o projeto político-pedagógico seja feito com participação ativa dos professores e seja sempre renovado. Então, eu concordo com você. Então, uma escola, ela precisa pensar qual é o meu objetivo como escola. E quando vem isso que você falou, que é quase um copia e cola, né? A educação integral, que o aluno se desenvolva integralmente. E aí eu vou contar uma experiência para vocês que nós vivemos dentro da escola em que eu trabalho já há 30 anos no colégio, né? No Colégio Dante, e quando nós começamos a fazer, há uns 10, sei lá, já faz um bom tempo, o nosso PPP, quando começou a ser participativo, a pergunta que nós fazíamos para o professor, que é, quero que o meu aluno seja autônomo, eu quero que o meu aluno seja, que o Marco colocou aí, né, quero que o meu aluno se desenvolva integralmente, e a pergunta que provoca é assim, mas como é que você vai fazer isso? Como é que você, professor, com 35 alunos dentro da sala de aula, consegue fazer isso? Esse é o ponto. Acredito que os professores da grande maioria das escolas pelas quais eu convivi e dentro da escola que eu trabalho, eles desejam, eles sabem, a grande maioria sabe da importância da educação para o desenvolvimento humano e para a manutenção da vida na Terra. A escola, ela é sim esse farol que pode fazer com que a nossa convivência, a nossa vivência na Terra seja possível ainda. Nós sabemos que a humanidade está em risco se prosseguir com algumas ações que têm sido tomadas por não só um país, mas vários outros. Então, os professores, aqueles que leem, que estudam e que são abertos aí a essa visão de educação, que conhecem a LDB, que conhecem a nossa BNCC, para falar um pouquinho mais de Brasil, eles sabem da importância para educar para o ser. O problema é como fazer isso. Como que eu faço isso se eu não fui educada assim, se a minha escola não foi assim, se a minha universidade não me explicou como, e se eu não passei por uma coisa que o Luciano trouxe, se eu não passei por uma vivência de autoconhecimento. A questão é, quando nós falamos, e aí vou voltar, do ponto de vista da gestão pedagógica, quando a escola fala, olha, a nossa escola se propõe a ensinar e fazer o seu filho se desenvolver neste caminho. Esse é o caminho que a escola está tomando. E os pais têm que decidir se gostam ou não gostam daquela escola. Eu tenho certeza que quando a Fátima escolheu a escola para a filha dela, ela sabia qual era a proposta. Ela não vai lá falar, não, mas eu não quero que seja assim. Ela escolheu aquela escola porque se identificava com o projeto pedagógico, com os objetivos. Então, a escola precisa ter clareza na comunicação aos pais de que, sim, o desenvolvimento das competências socioemocionais é um dos objetivos mais centrais do humanismo, da arte, da formação e da cultura daquele aluno de forma mais geral. A escola precisa comunicar, e isso significa que é comunicar não só para os pais, mas também para os seus professores, ouvindo e reelaborando o seu projeto pedagógico. Acho que esse é um caminho importante. É que as escolas façam do projeto político-pedagógico um caminho para a discussão permanente de como aqueles objetivos educacionais serão alcançados.
Quando nós fizemos na escola, bom, como é que nós vamos fazer isso? Decorre que a organização da matriz curricular, ela se modifica. E aí eu estava presente aqui uma das pessoas que, duas das três pessoas da escola que trabalham comigo e que trouxeram isso. Trabalhar as competências para o ser, as competências socioemocionais, é em todos os componentes curriculares, nós estamos de acordo. Mas nós, na nossa escola, e agora eu tenho visto aí até a BNCC trouxe essa necessidade, é necessário abrir um espaço e um tempo para que os alunos possam conversar sobre o ser, sobre ele, sobre o outro, e não na disciplina de biologia, na disciplina de matemática, porque assim, a educação para o ser é em toda a escola, ela acontece desde as pessoas que trabalham com a faxina, até com o professor, até com o diretor, todos nós educamos para o ser, todos, ininterruptamente. Agora, se nossa escola dá importância para essa educação para o ser, eu preciso traduzir isso no meu currículo. O que significa? Já há alguns anos, por exemplo, várias escolas, não é só onde eu trabalho, várias escolas, elas abrem semanalmente um espaço para os alunos conversarem, discutirem, pensarem no seu projeto de vida, pensarem em si mesmos e pensarem no outro. Então, é o eu comigo, eu com o outro e o eu acadêmico, e o eu para o trabalho. Então, nós temos isso se foi traduzido, Marco, a partir da definição do nosso projeto político-pedagógico. Então, decorreu, foi necessário, porque, mas durante as minhas aulas de história, eu faço educação para o ser. Mais ou menos, eu não tenho a especificidade, o tempo e a dedicação. Eu faço na minha aula de história, quando acontece um episódio, por exemplo, de sexismo, racismo, que um professor presencia, ele para na hora e vai atuar para que todos percebam que isso não pode acontecer, né? De ter um movimento antirracismo na escola. A gente tem uma série de situações que acontecem durante as aulas todas, mas é necessário, e aí foi uma conquista da nossa escola já há algum tempo, que uma vez por semana eu tenha pessoas dedicadas a pensar em dinâmicas, pensar e deixar os alunos falarem, conversarem, discutirem, fazerem... A Fátima esteve uma vez na nossa escola, inclusive, para trazer meditação, para trazer experiências de um contato. O aluno precisa ter um contato consigo próprio. E aí eu concordo com o Marco, e com o Luciano também. O grande desafio, o maior desafio para nós todos, eu me incluo nele, como é que eu faço para que gostei muito, como que é, o excêntrico? Quer dizer, eu tenho algumas pessoas, alguns professores, que porque fizeram um caminho de autoconhecimento, já conseguem fazer essa formação para o ser para os seus alunos. Mas é muito difícil, porque não existe ainda na escola brasileira, na faculdade, as pessoas, elas não sabem fazer isso de forma sistematizada. Isso não está estabelecido como cultura nas nossas universidades, nas nossas escolas. Então, não é que o professor e os diretores, os coordenadores não queiram, eles não sabem fazer, porque não vivenciaram isso do ponto de vista de formação ou do ponto de vista de... Porque aí eu vou entrar um pouquinho na minha formação da Gestalt, é dolorido conhecer-se. Não é tão vou ver só coisa... As pessoas, elas resistem muitas vezes porque vão conhecer ali aspectos que são, às vezes, doloridos. A dor faz, né? A gente olha e fala, nossa, sou assim, mas eu vou superar e vamos lá e vamos ver o que é bom, e aí, enfim. Então, tem processos que são individuais dos nossos professores para que eles possam atuar para a formação, para a educação do ser. Eu gosto, né, da educação do ser, desse ser integral, do nosso jovem, da nossa criança. Esse professor, por enquanto, ele ainda vou usar a tua linha, Luciano, amei, ele ainda tem um caminho excêntrico, ele ainda não é dificílimo achar
um professor que esteja pronto, mesmo que tenha formação em psicologia, ou que seja licenciado, ou que já trabalhou, é muito difícil. E quando ele entra na escola, e que a escola ela tem que ter respeitada a sua cultura, a cultura daqueles jovens, das famílias, o professor ele precisa entrar naquela escola e, junto com seus pares, com seus coordenadores, dentro do projeto político-pedagógico, fazer um trabalho delicadíssimo, delicadíssimo do ponto de vista do risco. Porque se ele fizer alguma bobagem para aqueles seres, aqueles alunos que estão em desenvolvimento, se ele falar alguma bobagem, o dano é gravíssimo. Quando a gente está... Porque é fácil ensinar biologia. Além de fácil, é maravilhoso. Além de fácil, é maravilhoso. É fácil ensinar poesia. Além de fácil, é maravilhoso. É dificílimo ensinar a educação para o ser. É dificílimo, é delicado, é arriscado, porque se eu fizer alguma bobagem, e aí, né, todos vocês devem saber melhor do que eu, que a gente pode ter situações de gatilho na sala de aula que o professor, às vezes, não está preparado para enfrentar. Então, dá um gatilho, começa ali uma situação delicada entre os alunos, de grande sofrimento, e aí eu vou para um pouquinho para o que a nossa sociedade está vivendo. Eu sou diretora de uma escola onde eu estudei no Colégio Dante. E na época que eu era aluna, estava aqui no grupo conosco, estava também uma outra professora, que é a nossa coordenadora do socioemocional. Na época que eu estudava, eram só as disciplinas. Disciplina, prova, blá, blá, aquela escola mais tradicional que vocês conhecem. E eu tive a sorte, eu estava pensando aqui, qual foi a minha excentricidade? Não sei se foi sorte, mas na época eu tinha um grupo, era um movimento do grupo de jovens das comunidades eclesiais de base, e as discussões sobre a vida eu tinha na igreja com o meu grupo de jovens. Então a gente discutia sobre tudo. Aprendi autonomia, planejar, planejei teatro, planejei ações de voluntariado, fazia com os meus amigos, mas era fora da escola. O nosso desafio é fazer com que as experiências que alguns adultos de hoje viveram, na época em que havia mais grupos, por exemplo, nas igrejas, nas famílias, nas ruas, é que essas experiências possam ser vividas agora na escola. Os encontros de jovens, que eles façam trabalhos onde ele encontre o outro na necessidade do outro, para poder entender o que é empatia, entender a solidariedade, entender qual é seu papel no desenvolvimento humano, no trabalho dele, o que o realiza, a meio que o Luciano trouxe na questão da frustração e realização como esse eixo vertical. Quer dizer, é fundamental que o aluno entenda, e o jovem entenda, como ele pode percorrer esse eixo vertical de uma forma saudável, porque as frustrações todos temos, todos os dias. Mas como é que eu lido com a frustração? Como é que eu saio? Quais são os recursos que eu tenho para lidar com essas questões do dia a dia? Quais são os recursos internos? Com as famílias com cada vez menos tempo, pai, mãe, as famílias, as novas famílias, tem menos tempo dedicado a esse tipo de formação dentro de casa. Então, sim, agora está para a escola esse desenvolvimento. E ok, como nós fazemos isso? E uma experiência que a gente teve no Colégio Dante também, eu tenho a honra de lembrar, quando a Fátima estava falando, que o Cláudio Naranjo foi uma vez no Colégio Dante, a gente teve a honra de recebê-lo, e logo na sequência a gente fez um congresso, né, Fátima, um encontro de educadores, onde professores de várias partes, tinha do Brasil, né, todo, puderam vivenciar esse encontro consigo. E quando o professor começa a poder olhar para si, ele também consegue olhar para o seu jovem e para o crescimento do seu aluno. Então, acho que há caminhos, a pedagogia sistêmica, que a gente começa a ver, então, olhar esse aluno mais como uma pessoa que tem uma família, uma pessoa que não é sozinha, que se relaciona. Então, este professor
que precisa ter explicitado dentro do seu trabalho a valorização dessas competências socioemocionais, e a boa notícia é que a BNCC trouxe um projeto que pode ser belíssimo para as escolas, inclusive públicas. Eu tenho estudado muito por conta aí do novo ensino médio, e vi agora, inclusive, que foi colocado pelo Rossielli essa semana, o currículo paulista, ele é muito bonito. Eles terão, me parece que uma aula chamada Projeto de Vida, com atividades e dinâmicas para os alunos pensarem em resiliência, em persistência, que são coisas que entram com uma intencionalidade por parte dos professores, porque antes ficava tudo no meio do caminho, no meio da aula, mas eu fazia, mas um não faz, o outro não faz. Agora, nós temos a oportunidade, a legitimidade e a necessidade de fazer isso como escola e legitimada pela BNCC. Então, isso trouxe aí um alento para as escolas que tomaram esse caminho. Fico feliz de saber que cada escola pode fazer a sua ação conforme a cultura do local. Fico preocupada, ao mesmo tempo, em descobrir quais são as melhores formas de dar a formação para esses professores, para que eles se sintam capazes de lidar com esse caminho. Tenho trabalhado com algumas associações, com alguns materiais, junto com uma equipe bastante empenhada com isso, mas não é fácil avaliar se está indo bem, se o aluno consegue, se foi desenvolvido, como é que ele convive, como é que ele passa por isso. E vejo, Marco, que as famílias, quando percebem que é possível desenvolver as competências todas, as específicas, as técnicas, vamos chamar de técnicas, as competências, habilidades e conteúdos, e também permitir que esse aluno possa se desenvolver como pessoa, ocupar um lugar no mundo, não só para o trabalho. Porque existe também um perigo de nós entrarmos que a escola seja sugada por uma questão mercadológica, que também pressiona muito os alunos. O importante é que o que eu acho que seria, o que eu mais gostaria, a minha utopia como educadora, é que todos, ninguém para trás, todos os alunos, na heterogeneidade, possam descobrir-se, descobrir o outro, desenvolver-se e ocupar um lugar onde ele se sinta realizado, onde ele se sinta feliz, no lugar no mundo que ele escolher, no trabalho, na família, no seu espaço de vida. Terminei, Fátima. Obrigada, Sandra. Eu vejo, não é simples, né? Nós estamos falando de um assunto que não é simples aprofundar nele, que nós falamos em volta dele, mas não é fácil ir nele. Porque o que é ser, afinal? O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de educar para ser, mas o que é ser? Então, você, por exemplo, trouxe, né, Marcos, essa linha entre a frustração e a realização, entre o fracasso e o sucesso. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão achando que é a mesma coisa. O que é realização? Que diferença tem de sucesso? O que é frustração? Que diferença tem de fracasso? Porque eu acho que uma coisa que aconteceu com a civilização foi que a civilização perdeu, em termos de projeção, o interesse na consciência. Então, o que é exatamente a consciência? Consciência não é uma coisa moral, né? Vamos lá, eu tenho a consciência que eu fiz isso feio, que eu fiz isso errado. Consciência tem a ver com saber aqui e agora, né? Com dar-se conta, tem uma relação direta com a sabedoria, que é eu sei o que está acontecendo agora. E quantos sabem o que está acontecendo agora comigo, consigo, exatamente? Porque eu estou sentindo isso, porque eu estou sentindo aquilo. Então, a consciência mesmo, né, no sentido desse ser, desse autoconhecer, é algo muito pouco falado e muito pouco utilizado dentro das famílias, dentro das escolas, dentro dos âmbitos das conversas até entre amigos, né?
qual é a consciência que nós temos de nós mesmos, e como que nós ensinamos a consciência, o que eu estou sentindo, já começa por aí. Quantos sabem o que estão sentindo exatamente? Eu, como terapeuta, como uma pessoa que trabalha com a consequência, vamos dizer aqui, daquilo que não está dando certo, né? Com aquilo que está perturbando o humano, que está frustrando, que está trazendo consequências de inadaptação, como, por exemplo, o burnout que tem nas empresas, mas que não é só nas empresas, com inúmeros outros nomes, os adolescentes, as crianças, os professores, tem uma crise geral no sentido de suportar existir, suportar o que está acontecendo consigo mesmo. Então, isso está acontecendo de uma forma geral. Então, o que é isso? O que é a consciência do que está acontecendo na humanidade agora? O que é a consciência do que está acontecendo nas escolas agora? O que está acontecendo na política agora? O que está acontecendo na sociedade agora? Né? Então, tem uma visão mais ampla do que só, né, cada lugar, a escola, a empresa, mas uma visão mais ampla também. Isso que me perturba e que também é uma coisa que moveu muito Cláudio, que eu instigo também vocês, para a gente poder falar um pouco mais disso, né? O que é isso, afinal? Se é o autoconhecimento, certo? Eu, por exemplo, na minha trajetória, sempre achei assim, como é que a escola, que é um lugar de conhecer, certo? Não tem o lugar de conhecer a si. Tem um lugar de conhecer o quê? O corpo, a célula, né? Mas não tem o a si. Por que eu sinto raiva? Por que eu sinto medo? De onde vem isso? Por que eu estou com inveja? Por que eu estou... O que é isso? Né? Então, coisas que são da realidade do ser. Quem aqui não sente raiva? Quem aqui não sente o medo? Quem aqui não sente inveja? Né? São sentimentos humanos, quer dizer, aquilo que faz o diferencial humano, que é o sentir, né? Não só o pensar, porque o pensar simples, racional, o macaco pensa, ele pega aqui, lava a pedra, o outro lava a pedra, de alguma forma, tem uma forma de articular essa lógica que faz repetir um caminho. Mas nós temos algo muito mais profundo, né? Nós temos algo que é a capacidade de sentir, e nós, além disso, além de nós sermos animais também, que tem faro, intuição, isso foi criminalizado. Né? Nós somos seres que têm que ser educados, civilizados, num sistema que deve servir a algo, e esse algo, o que é? O que nós estamos servindo? O que é ser nesse sistema? O que é ser? Então, nós estamos servindo a quê? O que é ser dentro de uma sociedade onde as escolas, preferencialmente, têm como objetivo colocar as pessoas dentro do mercado de trabalho muito bem situadas e que elas sejam muito bem-sucedidas, porque o mundo, de alguma maneira, ele tem um sistema que funciona com o poder econômico. Isso nós sabemos que isso é muito claro, porque esse poder econômico está dentro das empresas, esse poder econômico está dentro das escolas, pressiona pai, pressiona professor, pressiona a própria escola para sobreviver. Então, tem alguma coisa mais ampla no que incomoda, né? No que cria uma dificuldade de lidar com o ser, o que é o ser. Então vamos pensar que o ser vamos colocar o autoconhecimento dentro da escola. Como nós vamos colocar o autoconhecimento dentro da escola, se nem dentro da nossa família nós questionamos o que é autoconhecimento? Né? Qual a dificuldade você tem de conhecer seu pai, você mesmo, sua mãe, o que aconteceu com você? Não está na cultura. Aquilo que é mais básico vem de Sócrates, você conheça-te a ti mesmo, antes de mais nada. Não tem no currículo escolar, vamos conhecer a nós mesmos. Não tem. Não tem dentro da família, vamos conhecer a nós mesmos. Aliás, ao contrário, é um sistema de poder, um sistema de mentira, um sistema de faz de conta, que é o que acontece desde dentro das famílias. O que está acontecendo? De onde vem isso?
o que gerou isso? Né? Então, é uma questão muito mais profunda. A minha sensação é que eu entendo que em cada setor a gente tenta trabalhar isso, né, da forma mais acessível. Então, se eu estou dentro de uma empresa, se eu estou dentro de uma escola, se eu estou dentro... A gente tenta fazer o que pode com isso, mas o problema é muito maior do que isso. O que é realmente ser? O que é realmente poder desenvolver e levar, vamos dizer, a escola como sendo uma reprodução da sociedade? Que sociedade é essa que nós temos já começando dentro da nossa casa? Né? O que é o ser dentro da casa? Qual o espaço que nós temos de ser dentro da nossa própria casa? O sistema pede que a gente possa ser o que nós nascemos para ser, ou nós nascemos uma porcaria que tem que ser moldada? Ou ninguém nasce com um potencial de ser? Será que o ser humano é, como dizia Freud, um perverso polimorfo, que tem que ser colocado na caixinha, né? E que, de alguma forma, a civilização é um mal, mas é necessário porque o ser humano é perverso? Ou será que, dentro das linhas de percepção do humano que vieram depois, Rousseau e tantos outros, o ser humano é intrinsecamente bom? Por isso que, de alguma maneira, ele sabe do bem, mas, de alguma forma, ele não tem ainda esse espaço de poder confiar em algo mais profundo, em algo mais essencial, que a educação possa ser muito mais um fertilizante do que enquadramento. Confiar que dentro de cada um tem uma semente de algo que pode desabrochar e que pode o sistema não gostar, porque, de repente, quem vai desabrochar ali é um artista e o papai quer que seja médico. Né? E que ser um grande empresário bem-sucedido é aquilo que é o bem social, e que, se o seu filho for um artista que cria, que é sensível, talvez isso não seja um bem social. Né? Então, a questão que eu sinto é o que é esse ser, o que nós estamos querendo, para onde nós estamos indo, no sentido mais profundo, de nos perguntarmos para que nós estamos educando, o que significa ser, como nós educamos como pais os nossos filhos para ser, e não para parecer algo que o sistema pede e enquadre. Né? Essa vamos dizer assim, a angústia existencial que eu vejo em todas as pessoas quando eu vou trabalhando com autoconhecimento. Quando se trabalha com autoconhecimento, que a gente encontra dentro das pessoas, que elas estão precisando de poder ser elas mesmas, porque o sistema pede idealização, o sistema pede explorar a si mesmo ao máximo, mesmo que aquilo não seja a sua habilidade. O sistema é persecutório, se você não tirar 10, você é uma porcaria, e tem nota porque você tem que tirar 10. E não adianta falar que não é competitivo, porque se tem nota é competitivo. Então, nós temos um monte de mentiras para nós mesmos, que eu sinto que é algo assim que a gente traz de uma forma que nós somos perversos conosco mesmo. A educação é perversa, a empresa é perversa, a sociedade é perversa, a civilização é perversa, porque ela passa por cima de algo que está acontecendo no núcleo de cada ser humano. O que é ser? Né? Antes nós tínhamos as religiões para tentar, né, trazer, como você falou, né, o catolicismo, os jesuítas traziam uma busca, depois vem a filosofia, mas não tem mais nada. O que é ser agora? Ser é estar bem no mercado de trabalho, ser rico. Ser é bem-sucedido e ser uma pessoa que deu certo. Pode ser fria, gelada, mas deu certo. O que é ser? Onde estão os valores? Onde estão as competências existenciais, como dizia Cláudio Nagal? O amor, por exemplo. Né? Então, por exemplo, os jesuítas fracassaram no amar a si mesmo, depois o outro, e a Deus sobre todas as coisas. Será que nós amamos nós mesmos?
Será que o ser humano ama a si mesmo nessa civilização que nós estamos? Ou nós amamos se nós formos aquele ideal que dá certo nesse lugar, na sociedade? Então, essas são as questões que eu levanto um pouco para a gente pensar um pouquinho junto sobre isso. Porque eu estou falando já de um lugar assim, de quem trabalha com essa intimidade do ser, a consequência do não poder ser o que eu sou mesmo, né? De eu não ter espaço para ser eu, de eu ter que ser alguma coisa que o sistema pede, alguma coisa que... Agora, o que é esse ser eu? Como é? Será que é um ser livre para ser a si mesmo, para poder confiar naquilo que vem de dentro, para poder confiar que tem algo de bom dentro de si que pode desenvolver e ser algo que é você, que não é mais ninguém, né? Ou será que dentro dessa nossa noção que a gente tem do que é educar, não tem alguma coisa que está, vamos dizer assim, equivocada? Será que a civilização tem alguma... está equivocada em achar que ela é uma civilização do bem, né? Que ser civilizado é do bem? Olha bem, quando a gente olha o mundo, se melhorou muito. O que melhorou muito mesmo? No fora ou no dentro das pessoas? O que melhorou? Melhorou a qualidade de vida, melhorou as coisas que se tem, melhorou a capacidade de comunicação, mas o ser humano, ele está evoluindo, a pessoa humana, cada um, ou que está... O progresso é do que é feito e não do ser. O ser continua competitivo, continua matando de formas mais indiretas possíveis, pela irresponsabilidade, pela não divisão de riquezas, pela destruição do planeta. Será que nós não continuamos muito, vamos dizer assim, perversos? Sem nos dar conta? Então, o que é ser, afinal de contas? Nós estamos falando de educação, estou falando até de filho, de educação dos nossos próprios filhos, onde a gente põe os filhos, o que a gente quer para os nossos filhos, o que a gente quer de verdade para os nossos filhos. Então, eu convido, o que você quer de verdade para o seu filho? Você quer de verdade para o seu filho algo que ele siga só porque é realmente a vocação dele, ou, no fundo, você quer que ele seja bem-sucedido para esse sistema, né? Então, essas perguntas, assim, eu sei que um pouco provocativas no meu sentimento, né? Porque eu provoco no sentido de que a sensação que eu tenho é que tem algo muito equivocado no que é educar, no que é a civilização, se nós somos mesmo civilizados, no que a gente imagina que é civilizado, né? Nesse nome, civilização. Então, peteca solta, quem quiser seguir. Eu queria falar um pouquinho, Fátima, a respeito de uma experiência minha. Eu achei que foi tanta reflexão forte aqui, né, que deu uma rodada, né, todo mundo falou, e eu falei assim, puxa, fiquei lembrando da minha juventude, porque o que aconteceu comigo foi um pouco exemplar. Não que eu seja um exemplo, mas foi o que ocorreu comigo que eu acho que é exemplar para o problema que nós estamos discutindo, né? Eu fui nadador até os 17 anos, até os 18, na verdade, eu estava numa vida competitiva, muito vinculada, então, a planos e expectativas de minhas e de outras pessoas, né? Essa questão do clube, da família, etc. e tal, e estudando. A escola também fazendo parte da minha vida, né? Educação física, mas também biologia, né? Já que estão aqui os biólogos, né? Português, matemática, etc. e tal. Esse era o meu processo de crescimento. Eu estava indo nessa direção muito formatada pela sociedade, né? Bom, aos 18 anos, cai na minha mão um livro de Lao Tse, né? Que é o Tao Te Ching. Eu faço a leitura num dia que eu estava mais tranquilo, mais silencioso. Eu morava nos Estados Unidos, tinha uma bolsa de estudos para nadar lá na universidade, e esse livro mexeu muito comigo. E a partir daí eu começo a praticar a meditação apenas para trazer algo novo na minha vida, né? Inclusive eu achava no primeiro momento que isso iria me beneficiar no esporte. Eu falei, olha,
se eu pratico natação e medito também, pode ser que isso, puxa, juntando as duas coisas, vai ser interessante, acho que vai me dar uma saúde mental maior para eu, né, ser um atleta mais bem-sucedido. A história curta é que não aconteceu isso, ao contrário, o livro me tirou totalmente da natação, a prática de meditação me levou para ser excêntrico, viu, Sandra? Que rompi com a escola naquele momento, entreguei a bolsa de estudos para a universidade, falei, olha, tô parando, aliás, eu estava fazendo biologia, tá? Eu estava no ano 1,5 de biologia. Voltei para o Brasil, fui trabalhar em assistência social. Falei, não, agora eu quero apenas ver se eu posso contribuir com alguém, né? E tentar me entender melhor. E eu bati na porta da minha família, bati na porta dos clubes em que eu tinha nadado, bati na porta das escolas, de ex-professores e tal, e todo mundo achou que eu estava louco, né? Esse cara tá maluco, como é que ele larga a bolsa de estudos, a faculdade, né, o caminho da vitória, o caminho do sucesso, né, para se questionar espiritualmente, né? Eu entrei num caminho de espiritualidade e trabalho social. Fiquei meio perdido nesse processo durante vários anos, na verdade, porque eu não encontrei, vamos dizer assim, uma solução para esse problema. Eu me senti muito deslocado. Realmente muito deslocado. Ninguém tinha muitas respostas para isso. Eu encontrei, na verdade, o maior conforto em livros. Eu comecei a ser um leitor voraz. Aí, mais tarde, acabei fazendo letras. Aí me formei em letras, né? E fui também estudar o fenômeno humano, a questão da psicologia, né? E hoje estou tentando, Fátima, levar de uma maneira bem positiva e assertiva para as empresas, que eu acho que é o lugar mais desafiante, eu acho que esse é o lugar mais difícil, então é aí que nós temos que levar um despertamento. Eu criei várias ferramentas e vários processos de gerar despertamento na busca do autoconhecimento, uma espécie de jornada do autoconhecimento, uma introdução à jornada do autoconhecimento. Cria uma ruptura, porque o cara está lá só trabalhando, buscando resultado, tal, de repente chega alguém lá para falar, olha, não, nós vamos usar uma ferramenta que vai fazer você refletir sobre você mesmo, não só sobre o eu existencial, mas também sobre o eu profundo, né? E isso gera realmente assim transformações. A gente tem visto transformações muito interessantes. Atingir nos últimos anos mais de 60 mil pessoas com a jornada do autoconhecimento, que é esse processo que a gente tem trabalhado dentro das organizações. Também na pós-graduação em várias universidades. Jamais na época em que eu tinha 17 anos, né, em 1983, 82, 83, uma universidade teria uma disciplina de pós-graduação sobre autoconhecimento. Isso está acontecendo, é uma boa notícia, né? Interessante. Não acho que a gente vai profundamente dentro dessas esferas conseguir os melhores resultados. Não há nada que substitua, na minha opinião, o silêncio, por exemplo. As práticas de autoconhecimento não podem deixar de fora a experiência do silêncio. Eu devo ao silêncio tudo que eu chamo para mim de espiritualidade, né? Pratiquei silêncio assim, de muitas formas, inclusive um período que eu fiquei 4 meses sozinho num sítio, em Goiás, onde eu moro agora. Depois de uma certa idade, depois de 50 anos, voltei a morar em Goiás, porque um outro item que eu acho crítico é a natureza. Então, o ser humano precisa ter silêncio, ele precisa ter contato profundo com a natureza, e ele precisa fazer leituras que estimulem o autoconhecimento. Existem leituras que são estimulantes, eu sinto isso em mim, né, desde a juventude. Então, o que o Lao Tse fez por mim, naquele momento, né, outros autores continuaram fazendo. Hoje eu leio muita filosofia, mas leio também autores espiritualistas, né, porque, de fato, eu não acho que seja o papel só da religião, na verdade eu não me sinto religioso, de forma institucional, não sou mesmo, não sigo nenhuma religião, mas eu sinto que existe sim indivíduos que têm uma capacidade de expressão espiritual, isso é outra coisa, que é o eu profundo, atingir o eu profundo. Adoraria ver nas escolas, e acho que no meu tempo, se eu tivesse encontrado isso numa faculdade, por exemplo, teria sido Salvador naquela época, indivíduos que têm esse chamado, e que têm a linguagem que toca, e que leva o indivíduo do eu superficial para o eu profundo, né? Então, estou falando aí de várias experiências, uma experiência mais física com a natureza, uma experiência mais mental com leituras, estímulos, discussões éticas, como a Sandra colocou também, certos movimentos que acontecem na sociedade, mas eu acho que vai bem além da ética, o autoconhecimento. Na verdade, eu acho a ética muito mais um desdobramento, viu, Sandra, do autoconhecimento do que outra coisa, porque quando o indivíduo tenta ser ético, sem resolver primeiro certos conflitos interiores que ele tem, ele não consegue.
ele acaba dando sinais invertidos. Ele fala de ética, mas ele não pratica muita ética. Então é complicado isso. Eu prefiro nem me comprometer muito com a ética, me comprometer mais com a autorresolução. Tentar resolver o meu ser complexo, tentar resolver o meu ser não resolvido, né? À medida que eu caminho nessa direção, o feedback que eu recebo das pessoas à minha volta é que eu tenho sido uma pessoa melhor, porque eu tenho me esforçado nesse mergulho interior. Então, acho que esse é o grande caminho, né? Bom, é isso. Eu sou otimista, viu, Fátima? Eu sei que a gente está vivendo um mundo muito disruptivo, com muito sofrimento, mas talvez esta seja, vou agora usar a figura, para terminar, vou falar de Dante. Talvez nós estejamos no purgatório, sabe? Sofrendo tudo que precisamos sofrer para entender como civilização que todo tipo de experiência externa ao ser, né, no momento em que eu procuro dominar o ambiente, porque é isso, a história da sociedade humana é uma história de uma espécie que há 300 mil anos até agora está tentando dominar o meio ambiente. E essa tentativa de dominar o meio ambiente sem antes dominar a si mesmo, pelo menos de conhecer a si mesmo, ela é fracassada. Se a gente entender isso nesse purgatório que nós estamos vivendo agora, eu tenho esperança de novos modelos, surgimento de novos modelos. Eu acho que tem espaço agora, tem abertura e tem vontade para surgimento de novos modelos em todas as instâncias, desde a educação infantil até a educação continuada dentro das organizações. Não são só as empresas, tá? Eu quero falar que a gente trabalha, por exemplo, com organizações políticas, organizações empresariais, organizações educacionais, e sem fins lucrativos também. Então, é o ambiente de trabalho. Se há uma coisa que o ser necessita, esse contato do ser profundo, é que ele seja ininterrupto esse processo educacional. Não existe educação para o ser que seja um evento. Educação para o ser é um processo que é a própria existência. No momento que eu nasci, até o momento em que eu der o meu último suspiro, eu estou num processo de autoconhecimento, né? E os estímulos podem ser dados? Puxa, eles são muitos, né? Eu sou otimista, mas nós temos que chacoalhar. Então, novamente, parabéns por estarmos aqui fazendo isso, mexendo nas estruturas. E você sabe, Luciano, eu também sou muito otimista, mas eu acho, eu sinto um pouco como a borboleta e a larva, né? Que tem uma fase da larva em que aparecem as células imaginativas, e as células imaginativas, que seria o novo, né? Elas são comidas pelos anticorpos da própria borboleta, mas essas células, elas são tão rápidas que elas conseguem ir além dessa, vamos dizer, do sistema imune que tenta comer, até que ela vira borboleta. E eu acho que nós estamos nessa fase. Nós temos muitas células imaginativas crescendo, e ao mesmo tempo em que tem o sistema autoimune do tudo que é desconhecido ser mergulhado na nulidade, né? Não traga nada do desconhecido, deixa tudo igual, que é uma tendência também, né? A querer conservar algo, não mudar as estruturas estabelecidas. Mas eu vejo, por exemplo, na sua fala, algo que aconteceu com você, e que, embora a gente possa usar terminologias diferentes, né, um ser superior, um ser interior, um ser superficial, um ser mais profundo, né, tem algo que a gente, na minha terminologia, eu chamaria de um ser mais superficial, o ego, né, que todo instrumento que concordo, o ego desenvolveu para poder se adaptar. Então, como ele é adaptativo, ele vai usar de recursos e estratégias, e uma experiência mais profunda que é do próprio ser, que quando você tem, muda a vida e muda a perspectiva. E que o livro do Tao Tse trouxe para você, e que para algumas outras pessoas tem a oportunidade, às vezes um jovem com uma substância como um alucinógeno, um outro como um outro livro, tocou e muda tudo, ou então encontrou uma pessoa e muda tudo. Mas então, o que é isso que aconteceu? Foi uma emergência de algo muito profundo e que muda a vida de uma pessoa. Então, o ser, o pensar no ser, abrir espaço para que as pessoas possam tocar o ser dela, né? E como contagia quando a gente toca o ser, um pouquinho que seja, cria contágio, porque isso é muito forte, né? É muito, muito mais forte do que o ego.
Então, como nós poderíamos criar sistemas para poder estudar mais o que é isso? O que são esses momentos na vida da pessoa que dá uma virada, porque ela teve uma experiência que é uma experiência mais profunda, que é uma experiência de si, que é uma experiência existencial, né? E que tem a ver com esse ser mais profundo. E o que é esse ser mais profundo? O que nós estamos fazendo no sentido de abrir espaço para esse ser mais profundo se manifestar, para influenciar de uma maneira em que a gente gere possibilidades de o ser mais profundo de uma criança, de um jovem, possa emergir, porque muda a vida mesmo. Uma experiência, uma pequena experiência do ser. Então, eu agradeço muito assim, você ter compartilhado a sua experiência, porque eu acho que isso é muito especial. Cada pessoa que toca por um minuto o seu próprio ser muda a vida. Muda a vida. Fátima, eu gostaria de acrescentar o seguinte. Amanhã bate o sinal. Vamos ficar aqui até às 9, mas amanhã bate o sinal. E quando bate o sinal, eu pego a minha caixinha, eu pego o meu material e vou com Deus. A profissão de educador é uma profissão de solitário. Ele tem uma sala de professores, mas aonde ocorre a educação é sozinho, é ele e os alunos. Ainda que tenha um backstage muito grande. E aí eu fico pensando nesse professor. Primeiro, eu imagino que não é fácil para um pai, o filho chegar e dizer, pai, decidi, quero ser professor. Para muitos pais é uma desgraça isso. Para muitos pais isso é uma ofensa. Não é? Portanto, para mim, todo professor é um excêntrico. Usando a metáfora do Luciano, todos são excêntricos. Nós não somos movidos pelo eixo central da sociedade. Porque se você pensar em sucesso e ganhar dinheiro, dando aula de biologia, por favor, perceba que não é o caminho. Portanto, nós, educadores, somos excêntricos. Nós, educadores, somos sonhadores. Nós, educadores, acreditamos no impossível. Quando uma professora recebe aquela classe pós-intervalo, num dia de calor de crianças de 10 anos, todos possuídos por uma legião, ela é uma sonhadora, ela é uma educadora. Eu não acredito que a humanidade tenha evoluído tanto, como biólogo e como alguém que estuda bastante. Não acredito, acho que nós, na essência da essência, não tivemos grandes evoluções. E o problema, para mim, é um só. É nós, e principalmente o educador, voltar-se para se preocupar com o seu aluno e em si como modelo. Como modelo, sim. Não estou dizendo como modelo ideal, nem como melhor modelo, mas como modelo autêntico daquilo que essa pessoa é. Sandra, você deve ter conhecido o professor César Silva Júnior. Foi meu professor no Colégio São Luís. Eu sou biólogo por causa dele. Ele nunca falou para mim eu ser biólogo. Ele nunca tratou de nada metafísico nem transcendental. Mas ele era um biólogo e um professor. E o fato dele ser daquela forma como ele era, e é meu amigo até hoje, ele com 80 anos, ou mais, 71, 82, nos falamos frequentemente, acho que o professor que é modelo, o professor que se preocupa com o aluno e não com o programa, e não com o conteúdo, da maneira como ele puder. A gente tem medo dos gatilhos? Não precisa. Participe com a sua presença, com a sua atenção, com o seu cuidado, com a sua
autêntica preocupação com esse aluno. Se isso acontecer, nós já teremos feito muito pela humanidade e muito pela evolução, primeiro própria e depois dos nossos alunos. Eu vejo todos esses problemas. Vocês estavam dizendo de burnout. Uma pesquisa feita no Hospital do Servidor Público, nós somos a segunda profissão com problemas mentais, só perdemos para bancários, né? E tem professora casada com bancário, o que é um problema seríssimo, então, né? Mas o que eu quero dizer é que temos sim, talvez porque seja uma profissão que, antes e acima de tudo, exija vocação. Eu não estou fugindo do formar o ser, mas vocação significa ouvir uma voz interior, ouvir o vocare, aquela vozinha interior, o vocare. E aí, quando você ouve o vocare, seja ele qual for, Luciano deu um exemplo de ouvir o seu vocare, você será um sucesso. Talvez não para os outros, mas para você mesmo. Você será realizado. Talvez não na visão de muitos, mas na sua visão. E um educador tem uma oportunidade ímpar, porque eu vejo muitas outras profissões, talvez o médico, que é difícil se ver realizada a não ser por indicadores externos. Desculpe, mas não quero com isso desmerecer nenhuma outra profissão. Mas acho que talvez os médicos e os professores consigam se sentir realizados por fatores internos e por fatores de conhecimento do ser humano. É a mensagem que eu quero deixar aos meus colegas, talvez hajam muitos aqui, que, na verdade, não existe esse caminho, como disse o Luciano, eu acho que é um processo, mas é um processo, antes e acima de tudo, de certeza de que nós, tendo os recursos poucos ou recursos maiores, se nós estivermos integralmente presentes para os nossos alunos e preocupados com eles, seguramente nós estaremos ajudando na formação do ser. O que é o ser? O que é a vida? Qual a finalidade? Por que nascemos e para onde vamos? Nossa, vamos abrir uma cerveja então, gente. Porque sóbrio vai ser difícil discutir tudo isso. O que eu quero só dizer é o seguinte: educar é acreditar que a gente pode transformar o mundo e que nós estamos a serviço do outro. Essa é a minha mensagem pelo adiantado da hora. Tá, muito grata. Haja cerveja, estão falando aqui. Haja cerveja. Sandra? Também, acho que, também para finalizar, eu vejo a necessidade, né? Me tocou muito quando vocês, não sei se foi o Luciano ou foi a própria Fátima, que estava falando do existencial, desse tocar o ser, da gente permitir. Então, uma coisa que acho que é importante é que a escola organize momentos, estímulos, possibilidades, caminhos para que o aluno possa experienciar essa existência desse ser que está nele e que às vezes está sufocado, às vezes está, né, enfim, não valorizado, e acho que são esses momentos de escola que a gente pode providenciar, que a gente pode cultivar, pode desejar como um caminho possível para o nosso otimismo, né? São os caminhos possíveis para o nosso otimismo, né? Na formação dos professores, permitir que os professores também experienciem esses momentos, né? Dando esses recursos também para os professores, essa segurança para que eles possam caminhar nessa linha. E trazendo a segurança para os pais, porque eles valorizando
esse desenvolver do ser. Então, alguém, acho que o Luciano estava falando, esse novo caminho que ele tomou, que é de grande, que na verdade é de uma imensa realização, felicidade, enfim, ele não, talvez não tenha ido para um, mas foi para o outro por uma descoberta. E se a gente tiver novos artistas, que bom que tenhamos novos artistas, pessoas que lidem com isso ou com aquilo, conforme seus talentos. Então, que a gente possa ter muitos e muitos diferentes na escola, valorizados. Que bom. Né? Eu acho de extrema riqueza tudo que aconteceu aqui. Agradeço profundamente cada um, poder ser o que é e colocar o que tem de dentro de uma forma muito transparente e clara. E que esse tema, né, o tema de educar para ser, e o que é ser em cada um, como cada um já se sente vivendo o seu ser real, né? Como cada um se sente legítimo ou não, o que perturba cada um ou não, possa ser um espaço sempre de conversação, de troca, e que esse falar de si, falar do ser, possa ter espaço sempre amplo nas escolas, nas casas, nas famílias, nas empresas, em todos os lugares, né? Então, eu agradeço muito a todos, agradeço a cada um que está ouvindo a gente, né? Que avançamos um pouco na hora, e espero, né, que isso possa, de alguma maneira, fertilizar algum solo, abrir algum espaço para que as pessoas continuem nessa busca do que é fundamentar o educar para ser. Agradeço cada um de vocês, e se vocês quiserem falar mais alguma coisa para se despedirem, agradeço cada um também que está nos ouvindo. Agradeço também. Muito obrigado pelo convite, Fátima, novamente, Marco Antônio, prazer em conhecê-lo, Sandra, e um abraço a todos que estão aí. Prazer a todos também. Uma boa noite, agradeço a todos. Muito obrigado, Fátima, pelo convite, e desejo a todos os meus colegas uma boa aula. Amém. Boa noite a todos.